Olá, meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho. Tá um frio danado aqui, vocês não têm noção. Bom, vamos começar falando sobre Libertadores, depois Sul-Americana e, por último, dar uma passadinha aqui no Campeonato Argentino. Seja bem-vindo, se você não me conhece, meu nome é Theo, este é um canal sobre trade esportivo, você vai encontrar aqui os meus planejamentos pessoais de trabalho diariamente, que não é dica de aposta, tá? Nem bilhete pronto, nem isso. Não tenho nada para ajudar nesse sentido, tá? Eu trabalho ao vivo, espero que eu possa te ajudar. E você vai encontrar também muitos conteúdos educativos, o meu curso inteiro praticamente está aqui no YouTube, o restante estou trazendo para cá, e também você vai encontrar ele completo ali no theoborges.com. Se você quiser acompanhar o meu Telegram também, você vai encontrar na descrição do vídeo, quiser trabalhar junto comigo no leitura também. Enfim, tudo que você quiser saber sobre mim, você vai ter aí na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado, você vai ter o regulamento para participar de um sorteio, aqui da minha parceira Betfair, que distribui R$ 30 em banca todo Bom Dia Mercado, tá? E você também tem um bônus de depósito se você quiser abrir a tua conta na Betfair. Beleza? Vamos começar então falando sobre esse jogo que talvez seja um dos mais importantes do ano para as duas equipes, né? Óbvio que o Atlético Paranaense também está nas quartas de final da Copa do Brasil, enfrenta o Flamengo no jogo da volta, o jogo de ida foi 0-0, mas esse jogo do CAP é muito importante fora de casa contra o Estudiantes. Bom, até o momento o Flamengo se classificou. Nesse momento eu estou gravando esse vídeo, são 18h25, ainda não começou o jogo do Palmeiras e nem, não começou também o jogo do Vélez. Tá? Então não sabemos os outros semifinalistas da competição. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, o Estudiantes não vem numa fase tão boa, principalmente fora de casa, mas deve ser respeitado. Tá? O Estudiantes tem uma cotação ali ligeiramente favorito. Eu trabalho com esse tipo de cenário como um jogo parelho. Tá? O Estudiantes precisa ser respeitado, apesar de a gente estar vendo o CAP fazer ótimas campanhas. O time reserva do CAP venceu o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Né, o Atlético Mineiro que no final estava até com os titulares. O time do CAP reserva que venceu o Palmeiras também titular no Allianz. O time do CAP que empatou com o Flamengo 0-0 num jogo onde o Flamengo produziu muito, mas o CAP mostrou um bom poderio, uma boa organização defensiva. Então é óbvio que a gente vem com uma expectativa de ver um Atlético Paranaense na semifinal, tá? Mas o time do Estudiantes é muito perigoso. E o maior perigo, a maior arma do Estudiantes é a bola aérea. Inclusive, deixo para vocês fazerem uma anotação sobre isso para não se deixarem esquecer sobre esse fundamento tão forte do Estudiantes, que talvez não tenha aparecido tanto no primeiro jogo, mas que certamente deve aparecer no segundo confronto. Tá? Não só as bolas paradas, mas também os cruzamentos. O Fortaleza sofreu muito com isso. O primeiro jogo lá no Castelão também tinha sido 1-1. Também tinha sido um empate. E fora de casa o Fortaleza acabou tomando 3-0. Óbvio que o Pikachu foi expulso, complicou a vida do Fortaleza, mas o Estudiantes criou muito pelo alto. Tá? Então eu acredito que essa é uma arma muito perigosa do Estudiantes e não vai me surpreender se o Estudiantes conseguir marcar dessa maneira. Tá? Vou colocar aqui pra gente esse jogo como um jogo parelho, já para a gente já fazer o nosso planejamento antes de abrir aqui o nosso PDF de apoio. E esse jogo do Inter com o Melgar eu vou colocar aqui, óbvio, como um jogo de super favorito. Praticamente um favorito. Eu vou colocar como favorito porque eu dei uma olhada aqui nas odds. O Inter está quase a 1,50. Então dá para trabalhar com um cenário quase de favoritismo, mas chega a ser quase um super favoritismo. Tá? Vamos falar então sobre o Estudiantes e o CAP, mas utilizando dados um pouco mais aprofundados aqui do nosso PDF de apoio. Eu trouxe aqui como vem o Estudiantes dentro de casa na Argentina e como tem jogado o CAP fora de casa no Brasileirão. Pô, Theo, você podia ter trazido ali dados da Libertadores? Poderia, tá? Mas eu acho que os adversários do Estudiantes no argentino são mais parelhos e o do CAP também são bem difíceis. Então eu acho que dá para a gente ter uma ideia aqui do que a equipe pode apresentar ou não, tá? O Estudiantes tem 8 vitórias em 14 jogos, não é um número de vitórias em casa tão alto, tá? Mas o time foi o primeiro a marcar em quase 80% das vezes. Então é um time que começa com uma regularidade, com uma intensidade muito forte dentro de casa, tá? O time sofre gol com frequência,
não sofre tantos gols, mas sofre gol com frequência, e falhou pouco em marcar. Tá, eu já vou mostrar o número de gols ali para vocês. Vocês estão vendo aí, né? 15 gols sofridos e 25 gols marcados. Tá? O time do CAP fora de casa é complicado porque o CAP está envolvido em competições de mata-mata há algum tempo, né? E também tem 3 frentes: o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. E com isso a gente tem às vezes o CAP jogando com o time reserva. E a gente pode ter percepção, o CAP vai perder porque ele está jogando reserva? Não. O time está jogando bem. Venceu o Galo e venceu o time do Palmeiras. Tudo bem, em alguns outros jogos foi muito mal. Contra o Botafogo, por exemplo, jogou muito mal. Mas a gente tem que também valorizar o que o time do CAP reserva fez, tá? 40% de vitória fora de casa, saiu na frente poucas vezes, não é um time que começa com uma intensidade muito grande, tá? Apesar de que no jogo contra o Botafogo o time deu começou o jogo de uma maneira muito boa, mas acabou tomando um gol depois num momento de respiro, né? E ficou sem sofrer gol em 40% das situações, ou seja, o CAP sofre menos gols, mas também marca menos, tá? Se a gente levar em consideração aqui 9 gols marcados e 12 gols sofridos. Sobre criação de chances e oportunidades cedidas, o time do Estudiantes é melhor dentro de casa na questão de criação. O time cria 1,55 e marca acima do que cria, 1,79. Isso indica bons atacantes de qualidade. E se o time produzisse um pouco mais no meio-campo de chances criadas, de chances de qualidade, poderia estar marcando, obviamente, muito mais gols. Em relação aos gols cedidos, o time toma praticamente a mesma quantidade de gols que cede, de chances que cede. Então cede 1,10, tomou 1,07, está muito dentro da média. O time do CAP fora de casa cede muita oportunidade, 1,89 é quase 2 grandes oportunidades por jogo, mas só tem sofrido de fato 1,20, abaixo da média. Isso sim tem a ver com a qualidade do goleiro, mas também, óbvio, tem a ver com a qualidade ofensiva dos adversários que o CAP vem enfrentando. Primeiro tempo do Estudiantes em casa é muito forte, nenhuma derrota, 2 gols sofridos, 10 gols marcados, não sofreu gol em 86% das partidas e 50% de vitória nas primeiras etapas. O CAP não vence tanto, aliás, não vence quase nada, foi apenas 10% de vitória, marca poucos gols, sofre consideravelmente, né, falhou em marcar em 80% das primeiras etapas e perdeu 40% dos confrontos. O que me dá a percepção, junto também com o que eu já tenho do primeiro jogo? O CAP começou muito bem dentro de casa. Inclusive poderia ter saído com a vitória, o jogo ficou 0-0. Mas eu tenho a percepção que o CAP, com o Filipão, ele vai jogar de uma maneira mais inteligente. Então ele não vai sair para cima, porque ele não precisa. A classificação está empatada, né, a classificatória. Eu imagino um Atlético Paranaense mais recuado, estudando mais os espaços, verificando o que pode fazer nas costas do adversário, né, porque é um time veloz, e a gente já viu isso contra vários adversários, Palmeiras, Galo e tudo mais. Mas eu vejo um Estudiantes começando muito bem. Então, existe aqui uma oportunidade, talvez, de leitura, se a leitura se confirmar, de trabalhar contra o CAP, porque não é uma odd tão alta do Atlético Paranaense. Uma odd 3 e alguma coisa não é uma odd alta. Então, se eu tenho um Estudiantes começando muito bem, eu vou ter provavelmente uma correção, porque o mercado vai se assustar um pouco. Então, utilizando os dados que a gente tem do que o Estudiantes tem feito em casa, com o apoio da torcida inicialmente, e com o que o CAP tem feito fora de casa, é óbvio que a estratégia do Filipão pode mudar. Isso aí é só você ter a percepção de leitura, eu não estou te passando dica aqui de fazer uma entrada, tá? Se a gente tiver essa confirmação, é o caminho que eu vou tomar no mercado. Agora, o que complica um pouco essa situação? Os contra-ataques. Eu não tenho certeza se o Vitor Roque, que hoje talvez seja uma das maiores promessas, né, do futebol brasileiro. O cara é muito bom jogador, deitou no Galo, jogou muito bem contra o Palmeiras. É ainda um jovem, o Filipão deu umas entrevistas falando que ele precisa melhorar alguns fundamentos, mas é possível que seja um cara que venha para o jogo. Só que eu vejo o Atlético Paranaense se destacando muito mais em jogadas de transição, de velocidade, de contra-ataque. Então, para isso acontecer, o Atlético Paranaense
tem que aproveitar essa linha alta do Estudiantes em duas situações. Ou o Estudiantes ainda no 0 a 0 muito em cima, com muita vontade, achando que vai jogar praticamente sozinho, e aí o Cap pode explorar os espaços, né, obviamente, nas costas da linha ofensiva, na linha defensiva, ou se o Cap fizer um primeiro gol, porque aí se o Cap fizer o primeiro gol, obriga o Estudiantes a sair ainda mais de forma bem desorganizada. Foi o que aconteceu ontem na Sul-Americana com o Atlético Goianiense contra o Nacional. Foi o que poderia ter acontecido no Flamengo contra o Corinthians, mas infelizmente o Corinthians escolheu não se arriscar tanto, né? Então, o cenário que vai fazer eu me posicionar no mercado contra o Cap é um Estudiantes começando do jeito que eu estou esperando aí, vocês estão vendo aí na tela, e o Cap bem recuado, esperando o momento de contra-atacar, mas que esses contras estejam sendo neutralizados. Qualquer sinal de espaço no campo, ou até mesmo de já ter acontecido um contra-ataque, eu vou ficar ressabiado e provavelmente não vou entrar, porque o Cap tem isso muito bem. Tá? Quando a gente fala de segundo tempo, aí as coisas se invertem um pouquinho. O Estudiantes passa a ter um desempenho ruim defensivamente, ruim mesmo. O time que tomou 2 gols no primeiro tempo passa a tomar 13 gols no segundo tempo. Isso é um desempenho horroroso, é uma queda brusca. O time que vencia 50% e passou a vencer 36% não é uma queda tão brusca. Agora, um time que tomava 2 gols passou a tomar 13, é sim uma queda muito brusca. Além disso, não perdia nenhum primeiro tempo, passou a perder 36% dos segundos. Então é um time inconstante, inconsistente e difícil de confiar, né? Já o time do Cap continua tomando a mesma quantidade de gols, mas passa a ser muito mais efetivo no ataque, passa a perder menos jogos, passa a vencer muito mais. De 10% de vitória, o time vai para 50%. Então realmente aqui é preciso enaltecer o trabalho que o Cap faz no segundo tempo. Isso tem muita mão do treinador, de identificar onde é que está errado, onde é que precisa melhorar e conseguir delegar isso para os jogadores. Tá? Então, o segundo tempo não me interessa para match odds, mas me interessa para gols, porque eu tenho um Cap mais efetivo no ataque e um Estudiantes muito mais desorganizado na defesa. Mas o fator gols nesse jogo, ele está totalmente atrelado, na minha opinião, ao placar não igual, ao placar desempatado. Então, mesmo que eu tenha o Estudiantes na frente ou o Cap na frente, o cenário de gols é ideal, porque eu tenho uma equipe que vai precisar se desorganizar ou, pelo menos, num desespero final, partir para cima de forma um pouco desorganizada, e essa desorganização ela vai aparecer. Tá? Nenhum time no desespero consegue subir tão organizado assim o tempo todo. Uma hora essa desorganização vai aparecer e a gente precisa contar com o time que está vencendo, se é que isso vai acontecer, momentaneamente, utilizar esse espaço no contra-ataque. Quer ver? Eu vou fazer um comparativo aqui rápido para a gente finalizar. Nacional e Atlético Goianiense no Uruguai. 1-0 Atlético Goianiense. O jogo inteiro o Nacional atacou com linha alta. O Atlético Goianiense escolheu não contra-atacar. Os espaços estavam ali e o Goianiense escolheu não contra-atacar. Eu me expus no mercado de gols e não consegui buscar esse gol. Tudo bem que o Nacional poderia ter marcado, teve bola na trave. Jogo da volta, Atlético Goianiense e Nacional. O Atlético Goianiense marcou de novo cedo e o Nacional de novo foi para cima. E de novo mostrou desorganização. Só que ali o Goianiense escolheu contra-atacar. A festa da torcida, a classificação para a semifinal inédita. O time contra-atacou e marcou 2 gols nesse fundamento e eu estava exposto. Então, o método de trabalho que eu tenho é buscar os espaços e é muito provável que com o placar desempatado a gente tenha espaço aqui. Tá? Então, o meu planejamento para esse jogo, primeiro, obviamente, como eu falei aqui para vocês, é buscar um leia a pior equipe em campo no primeiro tempo, se essa pior equipe em campo for o Cap, o Atlético Paranaense, nada contra. Mas é porque eu acho que um início recuado do Cap pode fazer, e um bom início dos Estudiantes, pode fazer esse mercado dar um solavanco e, óbvio, me dar um pouco de lucro. Desde que eu tenha o Estudiantes neutralizando os contra-ataques do Atlético Paranaense. De novo, eu vou lembrar para vocês, bolas paradas e aéreas do Estudiantes. Tá? Eu já vou mostrar aqui para vocês como é que é. E o mercado de gols, de over gols, caso eu tenha um placar desempatado e uma desorganização no final do jogo. Deixa eu só voltar aqui
ao PDF de apoio para a gente ver um pouquinho aqui das bolas paradas que eu tinha comentado com vocês. Olha isso. 13 gols de cabeça na Argentina, 2 gols de escanteio. Você vê que não é tantas bolas paradas assim, mas é muita bola aérea. E o time do Cap tem sofrido constantemente 4 gols de cabeça e 5 gols de escanteio e de bola parada. O Estudiantes também sofre gols de cabeça, não se engane. O Cap também pode marcar nesse fundamento, mas as bolas paradas do Cap não têm sido tão efetivas assim em algumas situações. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui nos momentos finais. Isso aqui me interessa muito, ó. A partir dos 60 minutos aqui me interessa bastante, porque se o jogo tiver desempatado é onde provavelmente a gente vai ter oportunidade para um over limit. Beleza? Então, para esse jogo, o meu planejamento é esse. Internacional e Melgar. O Melgar, time peruano do Melgar, hoje vive, talvez na sua história, o melhor momento que o time já viveu. Tá? Se eu não me engano, ele está invicto há muitas partidas, inclusive acho que dentro de casa ele estava invicto há muitas partidas, não sei se fora de casa. No grupo da Sul-Americana, ele eliminou o Racing, tá? O Cuiabá, se eu não me engano, também estava nesse grupo. Nas oitavas de final, ele tirou o Deportivo Cali, que é um time a ser respeitado. E na verdade, o primeiro jogo eu vim com uma expectativa muito maior do Melgar, sabe? Mas o Inter conseguiu segurar o 0-0, inclusive teve chance de ganhar mesmo com um jogador a menos no finalzinho. Então eu estou numa expectativa muito boa no jogo da volta, que o Melgar não jogue tão recuado, que ele joga um pouco mais agressivo, mas que obviamente o Inter consiga se impor no Beira-Rio. Eu confesso que com o que eu vi no primeiro jogo, mesmo o Melgar estando ali talvez na sua melhor fase da história, né, com o seu treinador tendo saído para, se eu não me engano, para assumir a seleção colombiana, né, um treinador argentino, mesmo tendo vivido ali, estando vivendo talvez uma excelente fase da sua história, eu não consigo ver o Inter dando tantas, se complicando tanto assim contra o Melgar. Então eu confesso que eu vou me surpreender. Tem alguns pontos no Inter que eu fico assim muito receoso. Eu já falei aqui no meu planejamento algumas vezes, que é o fato do Inter em alguns jogos ele ser muito permissivo. Ele cede muito a oportunidade para o adversário tocar a bola, chegar na sua área às vezes até com uma facilidade. Isso não acontece o tempo inteiro, e há alguns momentos do jogo que o Inter desliga. Tá? E claro, eu não posso também chegar aqui e falar o Melgar vai ser desclassificado de qualquer jeito, porque a gente pode ter uma surpresa, mas o Internacional, que não fez uma campanha ruim na Sul-Americana na fase de grupos, que eliminou o grande Colo-Colo, né? O Colo-Colo que vinha embalado, que tinha vencido o Inter por 2-0 no jogo de ida, e que até saiu na frente no Beira-Rio, e o Inter conseguiu dar a volta. Eu acredito que esse Inter classifica para a semifinal. Vou me surpreender muito. Agora, se eu vou ter um padrão de back a 1,50, 1,44 no Inter, aí já é outros 500. Porque para eu ter um padrão de back Inter, eu não posso ter um Inter permissivo. Eu tenho que ter um Inter desesperadamente bom. Eu tenho que ter um Inter deixando o Melgar assim, completamente desorientado. Porque um padrão de back no mercado sul-americano, para que o mercado se estabilize de fato numa competição mata-mata, eu preciso de fato que todo mundo esteja vendo a mesma coisa que eu. Então o padrão do Inter tem que ser assim, cristalino. Eu não duvido que aconteça e por isso eu abro uma exceção aqui para trabalhar o back internacional. Mas o melhor cenário para mim nesse jogo é o mercado de gols, depois, e há um cenário específico, né, que o Inter abriu o placar. Por quê? O Internacional fazendo 1-0, como o primeiro jogo já foi 0-0, você tem o Melgar saindo para o jogo. Um time do Melgar que tomou poucos gols ao longo da competição, que conseguiu ser muito forte ao longo da competição, pode demonstrar fragilidade de posicionamento, desorganização. E aí o Inter provavelmente, com a força da torcida, com um possível jogo de festa, caso o Inter já esteja na frente, a torcida empurrando o time, provavelmente esses espaços em contra-ataque do Inter vão aparecer. Então, esse é o cenário ideal para mim. É o Inter já estando na frente para que eu possa trabalhar os contra-ataques e trabalhar o mercado de gols. Só que eu não descarto a possibilidade de trabalhar back Inter. É mais complicado? É. Né? Por exemplo, eu tenho conseguido trabalhar alguns backs ao Cruzeiro, dentro de casa na Série B, alguns backs ao Grêmio, em alguns cenários, em alguns jogos.
eu estou citando aqui exemplos de odds baixas. Algumas situações do Palmeiras, né, contra o Goiás no último jogo não foi. Né, eu vi um Goiás chegando com mais perigo, então já é mais complicado. O Flamengo, por exemplo, contra o Corinthians começou com uma odd muito esmagada, teve uma correção. Então é mais difícil para mim, para os meus métodos, trabalhar back no cenário sul-americano. Só que eu posso abrir uma exceção desde que o Inter faça a cartilha que eu preciso, que todo mundo já conhece. Tá? Aí eu vou ter um mercado estabilizado e é isso que eu busco. De resto, eu estou mais inclinado para trabalhar gols. Se o meu Gar sair na frente, eu estou fora de gols. Porque aí talvez eu tenha um Inter tentando abafar, buscando uma alavancagem, buscando uma virada de placar. Aí é outro cenário que eu vou ter. Mas lembre-se, deixa um aviso aqui para vocês. Um Inter perdendo, que é um cenário possível, mesmo que seja mais difícil de acontecer. Com essa odd inicial do Inter tão baixa, a odd para virada do Internacional obviamente vai estar mais esmagada. Então cuidado com o tipo de preço que você pega a sua exposição, caso você vá buscar uma alavancagem, porque no longo prazo a chance de acontecer é menor e você precisa trabalhar com uma odd obviamente maior. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, deixa eu só marcar aqui esse jogo para um possível back ao Inter, desde que o Inter comece muito bem, mas bem inclinado para trabalhar aqui um over goals caso o Inter saia na frente. Tá? Do Campeonato Argentino, eu estou gravando aqui na sala da minha mãe, porque a gente ficou sem luz hoje o dia inteiro praticamente, eu não consegui nem fazer direito o jogo do Frankfurt, e eles já chegaram aqui, então eu não vou atrapalhar. Né? Mas eu vou deixar aqui para vocês um resumo aqui do Campeonato Argentino, no nosso PDF de apoio. Eu trouxe também alguma coisa do Inter, ó, esqueci de comentar. Vamos lá. O Internacional sai na frente 80% dentro de casa no Beira-Rio, muito bom, tá? E o time falhou em marcar em apenas 10%. Só que o time do Melgar também saiu na frente em 64%, é um cenário bom também, e falha pouco em marcar. Só que o Inter marca muito mais gol do que o time do Melgar e, óbvio, também tem um aproveitamento muito melhor. Olha que interessante, o Inter tem 2 gols por jogo dentro de casa, mas ele cria 1,75 de grande chance, ou seja, o ataque do Inter é acima da média. E a defesa do Inter era para estar tomando mais gols do que de fato está tomando, muito por conta da qualidade do adversário. Olha só que interessante, o time do Melgar tem quase 2 gols de 2 grandes chances criadas por jogo, mas só consegue aproveitar uma fora de casa. Isso tem a ver o quê? Com a qualidade ofensiva dos seus atacantes, não do adversário. Né? Precisa melhorar isso daí. Olha o primeiro tempo do Inter de almanaque. 0% de derrota, 70% de vitória e apenas 5 gols sofridos e 16 gols marcados. O Melgar venceu apenas 18%, perdeu pouco. Toma pouco gol, toma ponto gol. Mas se jogar recuado, sem ter contra-ataque, esse back Inter pode encaixar. O segundo tempo, o Inter começa a ser aquilo que eu critiquei, permissivo. E aí, para mim, não vale a pena estar no mercado. Talvez esteja melhor aqui, a gente esteja mais posicionado aqui no mercado de gols. O Melgar passa a vencer quase metade dos segundos tempos, perde também uma quantidade inferior, passa a tomar mais gols, porque é um time que vai mais para cima, e é por isso que eu estou acreditando mais no segundo tempo mais aberto. Tomar cuidado aqui, o Inter está tendo dificuldade nas bolas aéreas, o Melgar não é bom nem ofensivo, nem na parte defensiva, e eu já comentei aqui a possibilidade do Melgar ser um time mais baixo em altura e estatura, mas o Inter tem tido problemas aqui com bolas aéreas, tá? Me parece um jogo com possibilidade de gol se o Inter sair na frente. Se o Melgar sair na frente, talvez a gente tenha um jogo um pouco mais truncado. E olha aqui que interessante, o Melgar costuma tomar 25% dos gols depois dos 80 minutos. É isso que eu quero, desorganização e espaço para gols. Beleza? Aqui no Campeonato Argentino eu vou passar rapidinho para vocês, porque para vocês falarem que eu não exibi aqui, o time do Godoy tem uma boa criação, 5 vitórias, primeiro tempo do Godoy bem parelho contra o Aldosivi, segundo tempo mais parelho ainda, e as bolas aéreas do Godoy aqui com destaque. Mesmo tendo dificuldade defensiva, o time é bom ofensivamente, pode ser um fator decisivo. Aqui o outro jogo, o Tucumã contra o Córdoba. Tucumã também, nenhum time da Argentina assim se destaca tanto em vitória, né? Porque são jogos bem parelhos. O time do Tucumã tem mais criação no meio campo. O primeiro tempo de novo muito parelho. Aí sim, o segundo tempo aqui o Tucumã tem uma vantagem muito boa. O time do... Como é o nome? Do Córdoba. Tem dificuldade aqui nas jogadas de cabeça. E aqui a gente já tem um possível match, né? A força ofensiva do
do Tucumã contra a dificuldade defensiva, né, aérea do time do Córdoba. E por último, o Colón vai pegar o Arsenal de Sarandi, também pouca vitória dentro de casa, também pouca vitória fora de casa do Arsenal de Sarandi. Aqui a gente tem também uma paridade muito grande no primeiro tempo e também uma paridade muito grande no segundo tempo, e os dois times com dificuldade na parte defensiva. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês então no Telegram e, óbvio, no nosso planejamento de amanhã. Um grande abraço, faz o simples e a gente se vê na próxima. É sempre um prazer.